Bom dia a todos. Nós estamos começando hoje mais uma live do Gilvete Advogados. Nós temos aí o prazer de estar conversando sobre um tema que ainda é em tese, mas tem muita questão prática para a gente debater, que é o marco legal das startups, né? Então, esse é um projeto legislativo. Nós temos aqui a Marcela Cavallo, que está sempre com a gente em todas as lives, trazendo sua opinião, estudando os temas. E para apimentar nosso debate aqui, a gente trouxe dois investidores de startup, ao mesmo tempo são dois advogados, trabalham com Legal Tech, né, com a área de Legal Tech, que é um tema muito desafiador, que é o Fabrício Ramos e o Rafael do Campo, né? Eles vão estar debatendo com a gente as principais questões, os gargalos que a gente tem na questão das startups, e espero que desse debate a gente saia com mais dúvidas do que a gente entrou, e vamos começar com as questões que estão pontuando aí o projeto. Eu convido a Marcela para falar um pouco aí do projeto legislativo, do que ela viu, e já começar com o debate sobre as questões mais intrigantes que a gente tem que enfrentar. Marcela, bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. Queria agradecer a presença do Fabrício Ramos, do Rafael do Campo, por participarem desse evento conosco. É um prazer trazer um tema tão interessante, ainda não em vigor, né? A gente está tratando aqui de um projeto de lei, mas que promete, é um passo importante para o setor de inovação e para fomentar a atividade das startups. O Brasil ele tem um histórico de estar sempre um passo atrás nessas questões, ele é um país que burocratiza muito as empresas, existe uma barreira para o investidor, uma barreira para o empresário que quer começar um negócio, e essa lei ela tem um propósito, pelo menos no que diz respeito às startups, de facilitar tanto o empresário que quer iniciar sua startup, como o investidor que tem muitas inseguranças, existe um certo receio dentro do modelo de negócio que a gente enfrenta hoje. Então, é um projeto de lei que vem para solucionar algumas questões, ele traz aí 3 pontos principais que prometem, segundo os legisladores, segundo o nosso Poder Executivo, ajudar muito nessa área. Então, o primeiro ponto que é importante é que ele desburocratiza essas empresas. Então, algumas questões que as leis das SAs impõem, como a publicação de certos atos, documentos, esse projeto de lei ele visa simplificar, digitalizar tudo isso, então, tornar esses atos eletrônicos de uma forma que se evite, né, esse excesso de formalidades que muitas vezes é incompatível com a atividade das empresas. Um outro ponto muito importante também que esse projeto de lei traz é a possibilidade das startups de contratarem com a administração pública. Então, basicamente, ele traz um novo modelo de licitação voltado para as startups e para projetos inovadores, para que a administração pública ela possa buscar essas soluções dentro de um modelo de contratação específico. Então, seriam licitações, né, caso aprovado esse projeto de lei, que teriam como a famosa lei das licitações, ela teria uma aplicação subsidiária valendo o que se põe nesse marco legal. Então, é uma facilitação de contratação, o que permite aí uma concorrência talvez um pouco mais justa e mais igualitária entre as empresas. E o terceiro ponto que a empresa também, que a legislação também traz, que é muito importante, não só a licitação para desenvolvimento, né, dos projetos, como também a possibilidade de aplicação através dessas empresas que desenvolvam, né, o projeto inovador, sem licitação. Então, em termos práticos, aqui uma empresa que ganha uma licitação, uma startup que ganha uma licitação para apresentar uma solução inovadora para a administração pública, ela sem passar pelo projeto de licitação, ela pode aplicar dentro de um contrato com a administração pública o produto que ela desenvolveu. Então, é muito importante. E o último ponto e esse acho que também de grande relevância, é a facilitação para o investidor. Hoje o investidor ele tem alguns receios, como
responder por eventuais passivos da empresa, como entrar aí num rolo dentro de uma situação de desconsideração de personalidade jurídica. E essa legislação, esse projeto de lei, perdão, ele impõe aí uma camada a mais de proteção, além de permitir que o investidor, né, que seria nada mais do que um credor dessa startup, também possa participar de alguns atos societários. Isso era um receio muito grande do investidor, que acabava se sentindo que se preocupava em investir em uma empresa e ficar de fora, né? Não poder ter acesso a livros, não poder ter acesso a assembleias, e a lei ela permite, ainda que como credor e não acionista propriamente dito, ainda que o investimento ele não entre, né, no capital social da empresa, esse projeto de lei ele traz a possibilidade do investidor participar desses atos. Então, de uma forma bem simplificada e geral, é essa a ideia desse novo projeto de lei, do Marco Legal das Startups, e aí os reflexos que isso vai trazer, perdão, a expectativa é que seja muito favorável tanto para o investidor como para as startups. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar então com essa ideia de facilitação de negócio, né, que é o núcleo da legislação de startup, né, visa facilitar o investimento das duas partes. E vamos começar entrevistando tanto o Fabrício quanto o Rafael, que são empresários, né, além de advogados, porque deve ter sido a experiência deles, imagino que sim, pelo que a gente já conversou, que o investidor, para colocar dinheiro na empresa, pela falta de instrumentos contratuais e legais, proteção do investimento, do investidor, ele recorre invariavelmente para o conhecido mútuo conversível, né? É um empréstimo conversível em participação societária. E esse empréstimo conversível em participação societária, pelo lado do investidor, é um certo risco, né? Porque você está investindo, você vai, se não for pago o teu valor, não der certo o investimento, você vai virar sócio da empresa, né? De uma empresa que não deu certo. E pelo lado do investido, que é o caso de vocês, imagino, né? Não sei se você já também mudou de lado, mas enfim, pode esclarecer isso. Se vocês, como investidos, vocês se sentiram à vontade de ter um empréstimo, porque algumas consultas que a gente teve, alguns clientes que a gente ajudou, eles se sentiam incomodados com o fato de você começar um negócio já devendo para uma pessoa que bobear, fica dona do teu negócio, que acabou de inventar esse savoir-faire, essa capacidade de criação que vocês tiveram, de bolar um negócio tão bacana, com escalável, né? E com poder monetizar tudo isso e trazer essa inteligência artificial para o mundo prático, colocar um preço nisso, mas num primeiro momento você fala, pô, isso aqui está na minha cabeça, está na cabeça do Rafael, está na cabeça do Fabrício, não está em mais nenhum lugar, e de repente tem um dono potencial que é o cara que põe dinheiro no negócio. Isso é confortável para vocês? Foi confortável? Explica um pouquinho para a gente e nos digam como é que vocês acham que isso pode mudar no marco legal da startup, como isso mudaria, se vocês imaginam que isso vai realmente trazer um benefício para quem é investido ou para quem investe. Fabrício, você quer começar? Pode ser. Primeiro eu quero agradecer, Fernando, Marcelo, pelo convite, né, de participação. É legal falar em nome da Lexio, né? Então, como vocês bem falaram, eu e Rafa, a gente tem essas duas facetas, tanto do lado de advogados, mas também do lado de empreendedores, né, nesse sentido. E acho que a pergunta com relação às ânsias, né, que um mútuo conversível dá, acho que a gente consegue ver tanto porque a gente já estruturou mútuo conversível para alguns clientes nossos, como a gente já também participou do outro lado da ponta, né? Então, eu acho que, respondendo à primeira questão, né, traz um certo receio você saber que você está começando a sua empresa, né, já devendo potencialmente no futuro, né, para esse investidor, mas, ao mesmo tempo, é aquele risco que a gente sabe que o empreendedor tem que tomar,
E eu acho que já entrando, né, no aspecto da lei, né, em tese, né, mas que o projeto de lei traz, ele traz mais garantias até para o investidor, e aí eu acho que, de uma maneira, vamos dizer assim, reflexa, traz garantia para o investido, porque ele deixa muito bem delimitado, né, o que está sendo colocado de risco, até onde a participação, até onde a responsabilidade do investidor vai. E eu acho que um dos maiores problemas que a gente vê, né, entre startups e seus investidores é você não saber onde esse risco está alocado, aonde vai até a limitação de uma pessoa e de outra. Então, se você no começo da sua companhia, você sabe exatamente que a responsabilidade e a separação do investidor da sociedade está muito clara, e aí eles até listam, né, alguns mecanismos de investimento na própria lei, fica mais fácil você precificar esse risco. Então, você consegue precificar o quanto que esse mútuo vai valer mais para você. Eu acho que essa é a segurança que a lei trará, né, se a gente tiver ela aprovada, né, nos próximos meses, para as operações de investimento futuras, né? Então, eu acho que o mútuo conversível tem pontos positivos, pontos negativos, acho que é muito casuístico, mas o simples fato de você saber até onde vai a responsabilidade de cada um, as obrigações, fica mais fácil para o nosso lado como empreendedor precificar esse mútuo. Então, eu sei aonde, com quem eu estou casando, vamos dizer assim. Acho que fica mais fácil eu saber essa informação. Fernando, acho que você está mutado. Vamos seguir com essa ideia agora com o Rafael. Ontem, Rafael, tive uma consulta de um investidor, que é um fundo, que ele trabalhou com uma startup que foi muito bem durante um tempo, né? Estava faturando, já tinha saído do estágio inicial, já estava com faturamento, estava trabalhando bem, crescendo o faturamento, aí veio o tal da pandemia. E a pandemia zerou o faturamento dessa startup, gerando aí um passivo que pode virar um problema para o fundo, né? Então ele foi surpreendido, ele fundo, né, com essa questão, porque ele tem uma série de investimentos, como você já conhece, ele tem uma série de investimentos, eles investem em uma cesta de investidas, né? Então eles trabalham com uma cesta justamente para limitar risco, né, dos investimentos e para performar melhor. E dentro dessa cesta são todos mútuos conversíveis. Então a primeira pergunta que ele me fez falou assim, olha, escuta, eu estou com essa empresa que está zerada, está parada e tem dívidas vencidas, dívidas fiscais, dívidas trabalhistas, bancárias. Isso pode espirrar para mim, fundo, né? Essa pergunta, né? E o que eu faço com o meu mútuo conversível? Eu perdoo, né? Eu posso perdoar esse mútuo, gerando, claro, imposto, né? Porque você perdoa e gera imposto para a investida. Então, eu falei, você vai perdoar, você vai gerar mais um problema, mais um passivo para a investida. Então eu viro sócio, eu converto, aí você converte, vai entrar no problema com os dois pés, né? Você vai virar sócio da empresa, que ela não é falida, mas ela é insolvente, né? Porque ela parou o faturamento, tem dívidas. Então, a questão que eu queria te provocar na esteira do que o Fabrício trouxe o que eu faço? Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come, ou já com o marco legal vai ter uma esperança melhor para a gente, como parece que o Fabrício está sinalizando? Olha, essa é uma questão um pouco mais dramática e, óbvio, a gente vive num momento um pouco atípico, né? Que afetou a grande maioria das empresas. Isso até negócios digitais foram um pouco afetados. Nem todos conseguiram crescer no ritmo que gostariam, apesar de ter sido um setor da economia que não foi tão atingido. Eu acho que nesse cenário, né, o ideal seria deixar as coisas como estão, não fazer movimentações para nenhum dos dois lados, porque o mútuo conversível ele tem esses problemas mesmo, né? Na verdade, ele foi uma solução inteligente criada para resolver um problema regulatório que a gente tinha, que o advento ali até acho que da Lei Complementar 123, que criou a figura do investidor anjo, não resolveu.
por uma série de questões, as pessoas continuam fazendo mais mútuos conversíveis do que contratos de investimento anjo. Eu acho que esse marco legal das startups, ele vem até para fortalecer um pouco a figura do contrato de investimento anjo, que foi elaborada lá atrás, por trazer mais uma camada de proteção para esses investidores anjos em caso de recuperação judicial, por exemplo. Mas esse é um problema de difícil solução, porque como você mencionou, Fernando, se você vira sócio, você entra no meio da recuperação judicial e aí você pode ter o seu patrimônio afetado. Eu não sei o que a empresa fez, por exemplo, para correr o risco ou não de ter uma desconsideração da personalidade jurídica, apesar de que, em época de pandemia, eu acredito que esse risco seja um pouco até diminuído pela sensibilidade que os tribunais têm ao cenário econômico atual, mas eu também acho que perdoar a dívida não seja a melhor saída se houver esperança para a empresa. Se já não houver esperança para a empresa, se conversando com os próprios empreendedores não tiver jeito para aquela empresa realmente vai declarar a falência, não vai sair de uma recuperação judicial e realmente vai à falência, aí eu acho que a real desvinculação do fundo da empresa seria aconselhável e ao perdoar o multa, acho que seria a saída, sim. E eu acho, Rafa, só complementando, que eu acho uma questão legal quando a gente fala, né, de startups que estão nessa situação, como uma situação difícil. O marco, né, legal das startups, ele traz muitos pontos positivos, mas aqui já é um ponto que a gente vê que ele poderia ter dado um passo a mais. Então, a gente já vê outros países, se não me engano, Índia, Israel, já tem discussões e leis de recuperação judicial de startups. Então, processos de insolvência que você vai pegar um empreendedor e você vai falar assim, olha, eu entendo que não deu certo, mas o meu interesse como sociedade não é punir essa pessoa que tentou e que por vários motivos não deu certo. É permitir que ele dê uma outra chance, né? A gente entende, falando em recuperação judicial, que vale mais a pena você permitir que essa pessoa tente novamente do que você punir e deixar ele afundado em dívidas e não conseguir empreender de novo, né? Então, essas são legislações estrangeiras que já estão mais avançadas, até com startups, né? Então, acho que fica aqui também uma nota, né, que eu acho sempre interessante mencionar, que a lei traz muitas coisas boas, mas esse é um passo que poderia ter sido ainda mais avançado. Então, esse é um ponto. Pode falar, Rafa. Desculpa. Até porque quando a gente fala de startups, né, aqui no Brasil e fora também, a gente tem que entender, não é que o risco faz parte do negócio, o risco é um negócio, né? Então, a esmagadora maioria das startups não vai dar certo, né? Então, você tem um problema. Isso faz parte, quando você trata de um modelo de negócio inovador, a chance de você falhar é muito grande por N motivos. Você pode falhar por questões legais, você pode falhar por questões de inexperiência financeira, com fluxo. Seu problema pode ser fluxo de caixa, a ideia foi super legal, mas acabou o dinheiro. Eu não recebi dos clientes. Inclusive, essa é uma das críticas que eu já vou até adiantar ao marco legal das startups, que ótimo, foi previsto até uma modalidade de licitação com o poder público. Mas quem garante que as startups vão receber do poder público? Né? Quando você contrata com o poder público, geralmente os pagamentos são feitos de longo prazo. Nada foi falado a respeito dos pagamentos. Então, não adianta nada você ter uma startup que trabalha só com esforço e que não é alimentada com dinheiro. Né? Então, acho que até mais importante, ou tão importante quanto prever essa modalidade de licitação, seria prever um pagamento diferenciado para essas startups para garantir que elas continuem existindo. Né? Porque muitas startups falem por questão de fluxo de caixa mesmo. Acabou o dinheiro, eu não tenho como pagar as minhas obrigações e os meus funcionários. Então, considerando que eu acho que são os dois principais pontos. Né? Considerando que quando você cria uma startup, você está fazendo negócios com risco muito alto, e considerando que agora a gente tem uma modalidade de contratação com o poder público, talvez essa questão dos pagamentos e da recuperação judicial diferenciada sejam as principais questões. Muito bom. Esse é um ponto que eu também queria ouvir a Marcela, porque a gente trabalhou isso em alguns clientes. Você mencionou que tem uma legislação comparada aí que ajuda mais esse problema das startups. Né? A gente teve
por um lado, positivo com a pandemia, um crescimento muito grande no nível de startups investidas esse ano, né? Então, um crescimento bastante significativo nesse segmento no meio da crise. Mas, por outro lado, como a gente está mencionando esse caso exemplificativo, muita startup também parou e morreu, né? Não tem esperança de retomada. Quando a gente vê a legislação comparada, tem tanto recuperação judicial específica quanto a possibilidade, dentro da recuperação judicial que nós estamos vendo no Brasil, de ter uma limitação de responsabilidade e você virar o negócio, você fazer do negócio insolvente um ativo para alguém ir lá e pegar esse ativo descontaminado. Então, seria um meio de descontaminar o negócio insolvente. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece na prática. Talvez fosse um ponto a explorar, não tiver já explorado no marco legal, de você transformar o ativo, que é um ativo normalmente intangível, né? A gente está falando de tecnologia, então é um ativo intangível, é difícil de você monetizar numa falência, né? Porque faliu, o pessoal vai embora e vai junto à cabeça do negócio. Então, você não consegue transformar em dinheiro numa apuração de uma massa falida, né? Até difícil numa recuperação judicial. Como é que é a tua experiência, Marcelo? Você acha que teria que achar uma saída para isso, como tem nos outros países? Alguma forma de você transformar o negócio insolvente num ativo, negociar mais facilmente? Como é que você vê isso? Com certeza isso é um problema, né? Quando a gente pensa em recuperação judicial e falência de empresas voltadas à inovação, principalmente as startups, é difícil quantificar, eu acho que por vários aspectos. Primeiro porque, de novo, é um ativo intangível, e isso é o que gera as grandes discussões nos tribunais, tanto em dissolução de sociedade como em recuperação judicial e falência, é justamente precificar esses ativos intangíveis, né? Então, diferente quando a gente tem uma loja de varejo, você tem lá um item X de produtos. Quando a gente pensa em empresas voltadas a essas questões, é um problema. E isso, certamente, o marco legal das startups, ele não traz, como os meninos bem colocaram aqui, questões referentes à recuperação judicial e falência, ele traz muito... a gente percebe que é um projeto de lei que foca muito no fomento e no investimento, mas não olha para o que pode dar de errado. E os problemas, eles continuam. Na prática, a gente já observa alguns problemas e a esperança que, se tinha alguma esperança que com essa legislação esses problemas fossem ser mais compreendidos e fossem ser trabalhados de uma forma melhor, não aconteceu ainda, não foi a hora. Então, quando até, né, meio fugindo um pouco da pergunta, mas é importante falar que, por mais que soe que é um projeto de lei voltado às startups, eu entendo que é muito mais um projeto de lei voltado a incentivos à inovação, principalmente com relação ao poder público. Não necessariamente traz, logicamente, uma facilitação muito grande para as startups, isso é uma opinião minha, eu não atuo, né, em startups, mas até legal, depois os meninos quiserem falar um pouco sobre isso, mas é muito mais voltado para a questão para alavancar a inovação do que para facilitar, de fato, a saúde das startups em si. Então, esse é um problema, e você precificar esse tipo de serviço, esse tipo de atividade é muito difícil. Não acredito, a gente já enfrenta uma dificuldade muito grande nos tribunais, são discussões longas, perícias, e, enfim, a gente não tem uma fórmula, não existe hoje uma fórmula que a gente consiga utilizar para lidar com esse tipo de situação. Então, principalmente quando envolvem assuntos muito técnicos. Então, esse é um problema que eu não vejo solucionado ainda. O projeto de lei ele não olhou para esse problema, e é um desafio que com a inovação cada vez mais caminhando, vai ser um desafio cada vez mais difícil, né? Aquela sensação de que a legislação e o judiciário sempre ficam um passinho atrás das atividades no geral. E é isso, né? Eu acho que precisa, sim, de uma legislação nesse sentido, para que se possa, tanto para o empresário ter às vezes uma noção do quanto ele tem na empresa dele, do quanto vale a empresa dele, como também para o investidor, como forma de minimizar os riscos.
naquilo que ele investe. Muito bom, Marcelo. Agora eu queria voltar para o Fabrício e para o Rafael, agora pelo Rafael em primeiro ponto, para alternar. Veja, a gente tem aí uma ideia de alavancagem nessa lei, né? Então, facilitar a alavancagem, facilitar o investimento em tecnologia. A gente passou por uma esperança ainda na legislação de liberdade econômica de facilitar a transformação de empresas em SA, né? Empresas de pequeno porte, mas toda vez que a gente já se anima, vai lá e não vai adiante esse aspecto de transformação em SA, coisa que vocês mencionaram na legislação comparada. Na Itália, SA é muito comum para pequenos negócios, na Argentina também. Esse assunto de startup, muitas vezes a gente vai ver, eles vão para a Argentina, porque lá pode fazer uma SA com capital bem baixo e pode ter sistema simplificado de impostos. E aqui, o que aconteceu? Vocês imaginam que vai melhorar esse ambiente com a lei? Vai sair realmente do papel essa ideia de SA para pequenos negócios de tecnologia, Rafael? Eu começo, depois o Fabrício me complementa. Então, eu acho que assim, nos últimos tempos a gente tem tido alguns avanços, até fora da matéria das SAs. Eu acho que até na matéria das limitadas a gente tem observado algumas coisas interessantes. Por exemplo, a possibilidade, agora expressa, de que você pode ter numa sociedade limitada, por exemplo, cotas preferenciais. Isso eu acho que já foi algum avanço que dá uma certa flexibilidade para esse tipo contratual que era muito travado, e por isso que a maioria dos mútuos conversíveis hoje, eles prevêem a conversão da sociedade em SA para fugir dessas travas e também para fugir do preço nominal por ação. Também esse é um outro detalhe que a gente ainda que é inerente à sociedade limitada e que acho mais difícil de contornar. Mas eu acho também que a gente deu um passo relevante em relação o marco legal das startups, ele prevê um avanço bem interessante em relação às SAs, por facultar a publicação, todas aquelas publicações em jornal que são super caras, em meios digitais que têm um custo marginal ali para as empresas insignificante, né? Então isso já facilita muito. O que eu gostaria de ter visto, por exemplo, aproveitando que a gente já está dando esse passo, tudo bem, o governo dá a mão, a gente quer o braço, mas seria prever também possibilidade de as empresas dessas startups que foram convertidas em sociedades por ação simplificadas, né, que é o nome, acho que técnico que está se dando a isso, de também participarem do Simples Nacional. Que isso hoje não é uma das previsões do marco legal, ele falha nesse ponto. Às vezes você tem uma empresa que, por motivos de histórico de investimento, enfim, faz sentido do ponto de vista organizacional dela se transformar numa sociedade por ações, isso não significa que a operação dela é volumosa o suficiente que ela consiga se bancar pagando a carga total de impostos ali pelo lucro presumido. Não, acho que sociedade por ações, acho que é só o lucro real. Eu posso estar enganado. Mas eu acho que seria bem interessante também incluir nessa discussão a possibilidade de sociedades por ação simplificadas se beneficiarem também do regime do Simples Nacional. E acho que nessa área aí da lei das SAs que o Rafa mencionou, acho que tem algumas coisas interessantes da lei, né? Quando eles falam que a CVM vai regulamentar as questões quanto à obrigatoriedade de conselho de administração, obrigatoriedade de estação de conselho fiscal, que óbvio que são questões muito importantes para o funcionamento de uma empresa, mas que realmente para uma startup, dependendo de como você está no seu estágio de crescimento, isso vira muito mais um custo do que algo que realmente traz benefício, né? Quando a gente coloca na balança. Então, acho que algumas dessas desburocratizações, que acho que é uma palavra que a Marcela estava usando logo no começo, são positivas e bem-vindas, né? A gente tem que ver na prática, né, o que a CVM vai acabar regulamentando, como que vai ser, qual que vai ser a liberalidade que eles vão trazer para esse sentido, mas eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que talvez essa legislação contribua nesse aspecto de desburocratização para essas startups conseguirem acessar esse modelo, né, de empresas de uma maneira mais simples, né? E aí acho que só um ponto que a Marcela tinha comentado, que eu concordo muito, que acho que essa é uma lei mais de fomento à inovação do que
para startups em si, né, do que um grande arcabouço legislativo, né? Acho que isso até lembra muito acho que o artigo 7, se não me engano, da lei, que vai mencionar com relação a investimento de outras empresas em R&D, em pesquisa, né? Que agora algumas empresas que têm por obrigação legal investir em pesquisa e desenvolvimento vão poder fazer esse investimento em startups, né? Então, esse é um outro ponto, acho que é bem relevante, só para não deixar passar o que a Marcela tinha falado, bem pontuado, que é mais uma ilustração, né, de como é um fomento à inovação, positivo, claro, mas menos do que um arcabouço legislativo de startups como um todo. Em relação a essa lei, quando você fala em incentivo à tecnologia, né, será que a gente não, já tem a lei do bem lá atrás, né, aquelas legislações de incentivo a investimento em tecnologia, e em algum momento isso foi chamado de Lei Rouanet da Tecnologia, né, porque era uma você tinha até empresas especializadas, tem ainda empresas especializadas em colocar você do jeitinho que está a lei de incentivo à tecnologia para oferta para empresas que querem ter esse tipo de modelo para pagar menos impostos. Será que esse marco legal falha nesse ponto? Ele tem aí uma necessidade de ajuste para não ficar estigmatizado como um meio de você evadir impostos, um meio de você vender benefício fiscal para outras empresas e, de uma certa forma, chamar atenção para algo fraudulento e colocar as startups no mesmo balaio de gatos? O que você acha disso, Fabrício? Não, é um bom questionamento, né? Porque a gente fala de acessos a incentivos, no final do dia você abre mais uma porta para acontecer esse tipo de transações, né? Eu acho que o fato de a gente estar mexendo com startups e como o Rafa falou, né? A maioria delas vão acabar ficando pelo caminho, pela própria questão do negócio, né? Startups não foram feitas para todos sobreviverem. Acho que isso é bem já sedimentado. Então, eu acho que, infelizmente, a gente abre essa porta. Eu acho que a lei não traz mecanismos ainda de regulação disso. Acho que vão vir a posteriori, né, como tiveram em outras leis de fomento. Mas eu acho que até pela redação que ela foi pensada, né, ela acabou sendo uma lei de fomento, acho que meio sem o interesse de ser no começo, né? Acho que por isso que eles acabaram não tendo essa previsão, mas que abre uma porta para startups serem usadas. Eu não quero, óbvio, falar que vai lavar dinheiro, nada disso, né? Mas que abre uma porta para startups serem utilizadas como uma maneira de você aproveitar, vamos dizer assim, desses incentivos novos que a lei oferece. Eu acho que é, sim, uma análise bem possível de ser feita. Eu queria só deixar também aqui claro que eu não acho que a lei de incentivo à cultura tenha sido uma lei fraudulenta, né? Você tem até, muito pelo contrário, mas como eu quis só usar esse paralelo porque as produções culturais têm um quê de parecido com as produções tecnológicas, porque de cada 10 produções culturais, 2 vingam, né? Às vezes uma vinga, porque é do investimento cultural, né? Muita coisa que a gente pensa que vai funcionar e quando vai ver não funciona. E isso não quer dizer fraude, né? E em algum momento houve um estigma, como se a lei Rouanet, que é um cara fora de série, que morava em Tiradentes, né? Fora de série, que inventou essa ideia, teve essa ideia, assim como pode ser o marco legal das startups, pode ser um instrumento de fomento. E não vejo, pelo menos isso, uma ideia de fraude. Mas no Brasil a gente sempre pensa pela patologia. Talvez a gente poderia ter nessa lei já uma clareza de que é sim para fomento, é sim para estruturação de negócios de tecnologia, e tirar um pouco esse estigma de que a gente vai abrir uma porteira para passar fraudes generalizadas nesse campo da tecnologia.
Mas eu queria ouvir também o Rafael sobre, escuta, como é que eu ponho uma trava nisso? Eu posso limitar isso a valores, eu posso limitar isso a estruturas, porque tecnologia, a gente já falou, tecnologia é um negócio que é até mais fluido do que cultura, né? Cultura você vai lá ver uma peça, tal. Agora a tecnologia está no étero, né? Tá no ar aí, né? O que você me diz disso, Rafael? Você acha que dá para a gente cercar o bicho ou não dá para cercar? É um negócio que não se cerca. Assim, eu acho que a criatividade do brasileiro, principalmente, para fazer coisa errada, chega perto da falta de limites. Assim, eu acho que não tem muitos limites. Então, eu também acho que não é muito. A gente não consegue cercar, eu acho que de nenhuma forma, esse tipo de má intenção, né? Eu acho que, em questão de desenvolvimento econômico, é uma escolha de custo-benefício, eu acho. Se a gente quer criar políticas de inovação dentro do país para que empresas tenham um ambiente um pouco mais favorável para florescer e dar certo, a gente acaba abrindo portas para que hajam condutas indesejadas por parte dos agentes econômicos. Isso acontece em qualquer mercado, né? Abrindo, por exemplo, a possibilidade do poder público contratar através de licitação, serviços de startups, você abre uma porta que facilita fraudes na licitação, por exemplo. Mas eu acredito que é mais positivo existir essa possibilidade de uma modalidade diferente de licitação do que os danos que eventuais fraudes nessas licitações podem causar. Mas eu acho que a gente já tem um ordenamento jurídico muito robusto que coíbe práticas abusivas. No fim das contas, é tudo uma questão de provas depois no tribunal, de como você consegue provar a intenção desses agentes. Então, acho que, em termos de instrumento de controle, a gente já tem um arcabouço jurídico robusto o suficiente para lidar com as situações de excesso. Eu acho que, dentro do marco legal das startups, óbvio, você definir exatamente o que é uma startup é algo importante, né? Afinal, você tem que limitar o tamanho do fomento que você vai dar para esses agentes econômicos, né? Limitando a quantidade de agentes econômicos que vão se beneficiar dessa regulação. Mas eu não vejo muita saída. Eu acho que é mais positivo do que negativo a gente ter esse instrumento de fomento. Ele vem com problemas inerentes, mas eu acho que o nosso ordenamento jurídico ele já possui instrumentos para coibir esse tipo de excesso. E eu acho que, Rafa, você mencionou o TCU, né? Então, esses órgãos de controle. Eu acho que o papel deles vai ser muito importante para não estigmatizar, como o Fernando estava muito bem pontuando, as startups. Porque vai acontecer, e é normal que aconteça, do poder público contratar uma startup e o projeto não dá certo. A startup, ela acabar por uma questão de mau funcionamento, de briga dos sócios, de ter precificado mal, de ter feito uma análise errada de mercado. Isso não quer dizer que foi um processo fraudulento, que foi uma licitação que saiu dos ditames legais que a gente espera, né? Então, eu acho que aí o papel do TCU vai ser muito importante não só do TCU, né, de todos os tribunais de conta, né, em geral, de ter uma diligência muito grande e entender que se o projeto não der certo, mas se eles seguiram todos os trâmites legais, tudo bem, porque o projeto é feito para que algumas não dê certo, para que as que deem muito bem. Então, eu acho que quando a gente traz essa lógica também para o poder público, eu acho que quem controlar essas licitações vai precisar ter uma visão diferente do que eles têm hoje em dia com os contratos públicos, né? Eu acho que isso abre uma margem de discussão gigantesca para muitos anos aí. Muito bom. Você sabe que a gente tem um contato com a Câmara Alemã, é um grupo de startups, né, que é bem bacana. E nesse grupo de startups, eles têm o fomento, né, mais que um patrocínio, um incentivo de grandes empresas alemãs que querem investir nesse negócio. E uma das conversas que a gente teve com essas empresas revelou um certo ceticismo, justamente pela legislação brasileira não andar na velocidade que precisa andar um negócio desse nível, né? Porque as startups são muito dinâmicas, né? E a legislação é muito devagar. E lá na Alemanha eles têm um sistema de fomento muito simples.
né? Até os bancos públicos, né? O banco público tem uma facilidade de captação de recursos para tecnologia. E, mais que isso, as empresas que investem em tecnologia, tem uma lei parecida com essa que a gente está querendo colocar, que dá a possibilidade das empresas investirem em tecnologia e usarem isso para benefício fiscal, ou seja, abater do imposto de renda deles. Mas ainda tem outros tipos de incentivos. Então, o que precisava lá, segundo a queixa, não sei se isso está cercado na legislação, no projeto de lei, eu queria ouvir vocês. Eu não vi, mas eu gostaria de ouvir vocês. Lá precisa de uma descrição da tecnologia incentivada, né? Então, primeiro falar, olha, o que eu quero incentivar, né? Porque às vezes a gente vê nesses vídeos que lá acontece lá na câmera mesmo, assim, o rapaz, a pessoa, a moça, normalmente jovem, tem lá um tempo para fazer a apresentação dela e te convencer a investir, né? Então ela vai faz a apresentação, né? Uma tecnologia determinada, tal, e você fala, bom, isso aí é bom, mais ou menos, e tal. Mas uma vez que você entende que é um negócio interessante, você teria que descrever isso para que aquele objeto da proteção já fosse proteção intelectual, já fosse passível de uma proteção intelectual, já fosse passível de uma proteção comercial e já fosse passível de um investimento por terceiros ou pelo próprio poder público. Será que falta uma facilitação dessa natureza? Ou seja, se a lei dissesse, olha, se tiver um objeto assim, assado, registrado, já pode ter um benefício determinado, porque nem na lei do bem isso ficou muito claro, era muito volátil, né, na lei do bem, o que é tecnologia suscetível ao benefício. Vocês veem que isso pode andar, Marcela, você também, que você acha disso na lei, nesse projeto de lei do marco legal? Esse é um ponto que também me chamou a atenção enquanto eu estudei o projeto, e de fato ele traz uma definição de startup, então ele coloca alguns requisitos formais, então até 6 anos CNPJ, faturamento de 16 milhões no ano, ele traz esses requisitos, e aí também ele traz alguns requisitos lá que são empresas que têm isso que é muito interessante, ou elas têm que estar enquadradas em Nova Simples, ou em que seu ato constitutivo ela traga novos produtos, serviços ou formas de aplicar. Ele traz esse segundo ponto, eu acho muito genérico, e eu acho que isso vai abrir mesmo uma margem para dúvidas. Então, como a gente já conversou aqui, de fato, não é uma lei que visa, no meu ponto de vista, de forma prioritária, fomentar as startups, mas sim fomentar a inovação. Então, quando ela traz essa definição de startups, ela deixa esse leque aberto, de fato, pelo menos no meu ponto de vista, eu que não sou uma pessoa que estou 100% inserida na inovação, não estou dentro de uma WhatsApp, eu como advogada, que estudo, obviamente, o tema, mas não estou inserida, me gera uma dúvida, o que seriam essas empresas? Então, quem vai decidir quando uma empresa se enquadra nesse requisito e quem não vai? Então, às vezes, a empresa ela cumpre lá os 6 anos de CNPJ, está dentro do faturamento, está dentro do modelo societário que a lei permite, mas quem que vai analisar se o objeto dela está dentro desse rol? Então, de fato, esse é um ponto, uma lacuna que me surge, e eu vejo isso no futuro, eu com minha cabeça de contencioso, e já prevejo que vai ter muita discussão a respeito desse assunto, sim. Então, empresas que vão entender, se enquadram e vão ter alguma negativa, enfim, é uma discussão, como a lei ela deixa esse leque, não traz exatamente uma definição concreta, fica um ponto em aberto, na minha opinião. Muito bom, eu só queria acrescentar, então, na dúvida, já para passar a bola para o Fabrício. A lei do bem, ela, usando uma expressão jurídica, ela é ex post, né? Ou seja, ela verifica fatos pretéritos, né? E a ideia, não sei se eu entendi bem, a ideia do projeto é ex ante, ou seja, eu fazer um investimento, ou uma previsão de investimento que vai ser do zero, já tem uma ideia de benefício.
É isso mesmo, Fabrício, que você entendeu? Seria ex post ou ex ante? Qual que é a ideia dessa lei? Claro, também, Rafael, fica à vontade. Eu estou só jogando as ideias para vocês me ajudarem a entender o que rola, porque isso é muito importante para quem está investindo. Se eu vou investir e depois eu vou ter o benefício, né? Então, eu primeiro invisto, aí a lei vai me beneficiar do que já passou, ou eu começo já a ter o benefício no momento que eu trabalho com esse tipo de tecnologia? Não, eu acho que essa é uma questão muito boa, e eu vou engatar na questão da Marcela, porque quando a lei fala, né, em modelo de negócios inovadores, assim, o que é modelo de negócios inovadores? Assim, vai ser definido no contencioso, como a Marcela muito bem pontuou, que nem envedar melhores esforços em todos os setores que você pode imaginar que essa expressão é utilizada, né? E, inclusive, essa foi uma das grandes discussões do marco ter travado durante tanto tempo, que eles estavam muito em dúvida se eles iriam fazer uma definição de startup, qual ia ser essa definição, se ia ser abrangente, se ia ser restritiva, se ia ser ex-post ou ex-ante, se a gente vai falar assim, olha, vai aplicar para trás, vai aplicar para frente, vai ser algo que a gente vai deixar muito fechado ou deixar muito aberto, porque, e aí acho que isso até entra um pouco com a sua fala inicial, Fernando, com relação ao pitch, né, que as empresas fazem para o banco. A própria lei traz, quando ela fala da licitação pública, que você poderá fugir um pouco do que o edital pede, desde que você pegue soluções que o resultado seja o final, que seja o mesmo que o edital deseja chegar, né? Porque eles não conseguem prever a legislação, a inovação que vai ser entregue, né? E é salutar que não seja assim, tá? Eu acho que esse é um ponto positivo da lei. Você deixar isso em aberto. Mas eu acho que vai ter uma discussão muito grande de terminologia, de aplicabilidade, se é para trás, se é para frente, se a gente vai fazer essa avaliação. Eu acho que a gente está fazendo essa avaliação já no momento. Tá? Acho que as empresas vão investir e falar assim, isso aqui é uma startup, se der problema lá na frente a gente vê. Mas eu acompanhei nas discussões que esse foi exatamente o grande problema da lei ter demorado tanto. Que foi, vamos definir o que é modelo de negócio inovador. Chegaram nessa expressão, que ainda é super ambígua, mas eu acho que exatamente esse é um dos pontos que vai gerar discussão, que vai gerar problemas mais para frente. Rafa, não sei se você quer complementar, concorda com essa visão? Na verdade, eu não vejo como ser de outra forma. Eu acho que a lei acertou ao instituir, por exemplo, que um dos requisitos era você se declarar como startup e fazer esse controle de se você realmente tinha um modelo de negócio inovador que se enquadrava com o espírito dessa lei. Depois, porque se fosse o contrário, por exemplo, eu tivesse que passar pela aprovação ou uma banca administrativa que julgasse meu negócio é inovador ou não, primeiro, você ia criar um gargalo gigantesco aqui no Brasil, você também abre... Você adianta a hipótese de judicialização, porque muita gente não ia se conformar com uma decisão negativa, por exemplo, dos órgãos administrativos. Então, você necessariamente ia levar esses casos a conflito, né? Então, você ia adiantar uma série de conflitos que iriam acontecer de qualquer jeito e ia criar mais uma etapa de burocracia, mais uma dificuldade para a empresa na hora de abrir. E isso não é compatível com a velocidade como startups nascem e morrem. Às vezes você tem uma startup que nasce, não dá certo, essa discussão nem aparece sobre se o negócio dela era inovador ou não, né? Então, às vezes, a empresa, enquanto está aguardando a apreciação daquele pedido, já morreu. Então, aquele pedido nem tem objeto mais, né? Da declaração como empresa inovadora. Então, acho que esse controle a posteriori, ele considerando o ritmo de vida, né, e o tempo de vida das empresas, eu acho que ele é positivo. Porque se fosse, por exemplo, como a gente conhece um pouco melhor os prazos e quanto tempo demora a burocracia envolvida, por exemplo, no registro de marca, numa patente. Tudo bem, a análise é muito mais simples nesse caso, até porque você não tem que comparar com com o que outras empresas estão fazendo. Mas você cria um gargalo que é incompatível com o ritmo de vida dessas empresas. Estou de acordo que tem que ser ex post, né? Ou seja, o fato já acontecido.
como é lá fora. Então, a ideia do incentivo, fora funciona desse jeito, para a tecnologia. E a lei do bem também acerta ao ser ex post, né? Porque você trabalha com uma inovação, às vezes é uma linha de produção, às vezes é uma forma até de colocar as pessoas trabalhando, criar um novo sistema, uma nova forma de administração, uma forma de lidar com tecnologia, não só de informação, mas tecnologia de gestão, de produção, e você vai ver isso, o resultado depois, né? Então, você vai ver o resultado disso depois, e muitas vezes o resultado é neutro, o resultado é negativo. Então, nem vinga isso. A ideia da startup é mais ou menos nesse sentido. E, claro, para quem põe dinheiro, né? Eu estou pensando assim, olhando para quem colocou dinheiro no negócio, né? O fato de dar certo ou não dar certo a startup é um risco, como vocês já deixaram claro. Estou colocando dinheiro risco, não estou colocando dinheiro que eu uso para dar de comer para os meus filhos. Eu estou dizendo dinheiro que, se eu perder, não tem problema, certo? Mas o fato de se eu perder não tem problema, não pode gerar um problema fiscal também. Porque esse é o ponto da questão, né, do lado tributário. Se eu quero que esse dinheiro seja dedutível, a lei tem que me garantir que é dedutível, ponto. Se for investido no que eu disse que tem que ser investido e funcionou e a lei me protege, se deu certo, é uma outra questão, porque senão, se eu vincular o dar certo, aí ninguém vai pôr dinheiro, né? Ninguém vai investir nesse negócio, que é mais ou menos o que acabou acontecendo com a Lei Rouanet, porque começaram a pensar em inúmeras travas, e falaram, esquece, nem aparece aqui com a Lei Rouanet, que eu não quero mais saber, né? Mas se a gente pensar que é um marco legal que precisa funcionar para dar um impulso na geração de tecnologia, não que sem ela não vai gerar, mas que ajuda, né? Eu imagino que, do ponto de vista fiscal, se destravar parecido com o que é a lei do bem, eu acredito que vai funcionar melhor, mesmo que daí surjam dúvidas ou questionamentos fiscais, como acontece normalmente no prazo decadencial de 5 anos, né? Então, eu vejo que isso seria salutar. Agora, isso na lei está funcionando assim? Vocês viram isso na lei? Está claro para vocês que vai ser assim ou não está muito definido, Fabrício? Eu acho que não está 100% claro, não tem uma previsão que fala, mas eu acho que dá para a gente interpretar, e até pelas discussões que tinham no Congresso durante a criação da lei, que vai ser exatamente essa avaliação a posteriori. Assim, acho que muito e aí falando lobby no bom sentido, tá? Das startups, de investidores, era exatamente para manter essa abertura que o Rafa mencionou, para que a gente não caísse nesse problema. Então, acho que talvez a lei poderia ser um pouco mais clara com relação a isso, mas acho que dá para tirar das discussões, dá para tirar até da experiência, né? Acho que a lei do bem é um bom exemplo também, de que vai ser assim. Pelo menos, acho que é um pouco de wishful thinking, mas também, acho que, uma questão de interpretação, acho que sistêmica, acho que dá para a gente tirar dessa maneira. Eu acho que assim, é complicado. Eu acho que o paralelo com a Lei Rouanet ele é interessante pela natureza do risco dos dois tipos de negócio, né, tanto cultural quanto a lei de inovação. Mas eu acho complicado a lei ficar criando muitas amarras, porque ela começa a sabotar, né? Se é uma lei que incentiva o fomento, a inovação, ela criar amarras vai acabar sendo quase como se fosse a lei complementar ali que cria a figura do investimento anjo. A ideia era ótima, mas começaram a colocar alguns freios que, no fim do dia, fizeram com que grande parte dos agentes econômicos continuasse usando o mútuo conversível e não fizesse a transição para o instrumento contratual típico que for previsto na lei. É um equilíbrio muito delicado, porque você realmente abre possibilidade de fraude. Mas eu acredito que, nesse caso, de novo, batendo na tecla
de que a liberdade que você traz para as startups, né, de colocar barreiras, tirando um pouco, não criando barreiras adicionais para que essas startups consigam usufruir dos benefícios, eu acho que é mais positivo do que o dano que eventuais fraudes pudessem causar para a sociedade como um todo. Olhando o benefício de estar com o prazo estourado, só queria que vocês fechassem a ideia assim, olhando para simplificar a coisa, né? Pensando na simplificação. Se eu colocar dentro desse marco legal uma SA simplificada, né? Uma SA com tudo que é burocrático fora, né? Podendo publicar tudo digitalmente, e permitir que entre no simples, com uma redução da alíquota nominal e alíquota real para os 7%, né? A alíquota efetiva de imposto para 7%. Então, já teria uma alíquota reduzida para esse tipo de investimento em startup, uma possibilidade de investimento com estrutura DSA, já com investimento em ações ao portador, com ações, tipos de ações, com tudo que tem a lei DSA, né? Tipos para quem manda, quem investe, quem faz tecnologia, o sócio que é mais gestão, o sócio que é mais tecnologia, o investidor, separar bem esse assunto, já não resolveria boa parte dos problemas, somado ao ponto de também poder licitar, de poder já ter um fast track de licitação. Será que dava para a gente deixar a lei mais fácil? O que vocês acham? Aí, já encerrando a nossa live, queria ouvir vocês nessas considerações. Marcelo, acho que você fez o seu microfone, se quiser falar, pode ir. Não, fica à vontade, pode falar que depois eu falo rapidinho. Tá bom, beleza. Não, eu acho que sim, acho que a resposta talvez a lei tenha trazido é engraçado que a gente fala que ela traz poucas coisas, o que ela traz é bom, mas ainda é confuso, né? Então eu acho que poderia ter sido, ela desburocratiza em pontos positivos, então investimento, questão das SAs, questão de facilidade de acesso a investimentos de pesquisa, a questão da definição de modelos de novos negócios. Acho que poderia ter dado um passo a mais, então pensado em como essa desburocratização impacta na vida real das startups, né? Então criar mecanismos mais concretos. Eu acho, principalmente olhando o problema que a gente tinha falado no começo da conversa, que não olhou, mas eu acho que a lei ela poderia ter tanto se especificado um pouco mais nessas questões, avançado mais na desburocratização, mas eu acho que já é um caminho bem positivo. A gente já dá para ver com bons olhos, pelo menos, a intenção que a gente se propõe a fazer. No meu ponto de vista, eu penso que a lei, de fato, ela traz muitas questões favoráveis, principalmente olhando a desburocratização e etc., mas alguns problemas futuros a gente já consegue prever e são coisas que a lei não aborda. Então, óbvio que eu não vou ficar fazendo papel de legislador aqui, mas algumas questões em que a lei é omissa, um pouquinho de pensamento a gente consegue imaginar, mas isso aqui vai dar problema na hora de fazer isso. Então, por exemplo, a questão do Simples Nacional. Então, são coisas que, por alguma razão, eu imagino que tem algum objetivo, eu não sei, efetivamente não sou legisladora para saber, mas deve ter algum motivo que não trata, mas fica essa sensação de que falta alguma coisa, porque são travas que vão sendo quebradas aos poucos. A lei, de fato, ela não abre uma porta enorme, ela vai permitindo alguns passos, na minha opinião, né? Mas, de qualquer forma, é melhor do que nada. Muito bom, Rafael. E você, o que você me diz isso? Tem como simplificar? Eu acho que sim. Como eu falei, a lei ela é incompleta, ela tem vários buracos, mas eu acho que, apesar de a gente querer o braço inteiro, o governo já está sinalizando que ele vai dar a mão, pelo menos. Então, eu acho que os problemas... É complicado. Acho que toda atividade legislativa no Brasil ela tem suas falhas, mas eu acho que o tempo e a experiência vão mostrar para os deputados, enfim, até para o mercado, quais são os ajustes que são necessários para fortalecer esse arcabouço jurídico das startups. E nesse meio tempo, a gente já tem um código civil amplo o suficiente para até porque no fundo as startups são empresas, né? Elas têm necessidades específicas, elas têm ritmos
específicos de atividades, ela tem riscos diferentes, mas no fundo elas são empresas. Então, a gente consegue utilizar o arcabouço jurídico que a gente tem de forma subsidiária para essas empresas. Eu acho que os incentivos que são trazidos pelo marco legal das startups, eles já são positivos, sim, apesar de serem incompletos. Tem um aceno muito importante, principalmente nessa facilitação da divulgação, que realmente tem um custo muito, muito pesado para as empresas, para as sociedades por ação, e isso foi resolvido, pelo menos, era um dos grandes pontos, um dos grandes entraves, isso foi resolvido pelo marco legal das startups. Então, sim, eu vejo como bastante positivo. Muito bom, gente. Infelizmente, está tão agradável essa conversa, mas infelizmente o tempo acabou. Foi muito produtivo, gostei muito de ouvir vocês. Marcela também, obrigado. Fabrício, Rafael, todo mundo que está aqui, todo mundo que fez essa live possível, obrigado. E a gente vai voltar, a gente não vai desanimar, não. Tem muita coisa de tratar de startup, é bom estar conversando com vocês, é bom estar arejando a cabeça. E eu desejo a vocês uma boa tarde, bom restinho de semana aí, e até uma próxima ocasião, tá? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço. Muito obrigada e boa semana a todos. Tchau.